de 1884. Surge em Santa Catarina a primeira estrada de ferro. A Teresa Cristina, construída para transportar carvão da região sul do estado até os portos de Imbituba e Laguna. Junto com a riqueza levada pelas locomotivas, algumas cidades cresceram e progrediram ao longo da ferrovia. Uma dessas cidades é Tubarão, onde hoje está instalada a sede regional da Rede Ferroviária Federal. A Estrada de Ferro Teresa Cristina é uma das últimas ferrovias do mundo onde ainda se pode ver uma personagem histórica, a Maria Fumaça. A Maria Fumaça é uma locomotiva a vapor que praticamente não é mais usada para transporte ferroviário. Cedeu lugar às locomotivas movidas a diesel, mais modernas e mais fácil de serem operadas. Enquanto o carvão percorre os caminhos de ferro no sul do estado, na região norte, uma nova ferrovia começa a ser construída. É a linha que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul, atravessando o estado de Santa Catarina. A inauguração acontece no ano de 1910. A construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, na época, era um grande desafio. A linha atravessaria os sertões das províncias sulinas, em áreas praticamente desertas. Também chamada de ferrovia colonizadora, em Santa Catarina, os trilhos cortam as terras do contestado. Do início das obras até a conclusão, são 20 anos de trabalho. Agora são 7h30 da manhã. A partir desse momento, essas pessoas têm um longo caminho pela frente. São 850 quilômetros, 2 dias e meio numa viagem sobre trilhos. Eles vão acompanhar a Ferrovia do Frango. Nós também vamos embarcar nessa viagem. A Ferrovia do Frango é um projeto que pretende implantar o sistema ferroviário exportador e importador através do Porto de São Francisco do Sul. É a chamada Ferrovia da Integração, que vai ligar a região oeste ao litoral de Santa Catarina. Este projeto surge em função do potencial econômico do oeste catarinense, onde estão instaladas grandes agroindústrias, modernas e competitivas, tanto no mercado nacional quanto no internacional. O frango será um dos principais produtos a ser transportado por trens até o Porto de São Francisco. Além do frango, outros produtos como a maçã, suínos, soja, milho, trigo, madeira, papel celulose e lenha também poderão ser transportados através desta ferrovia. O potencial de carga que a ferrovia poderá transportar está estimado em 8 milhões de toneladas por ano. Como atualmente a ferrovia transporta na ordem de 250 mil toneladas, a nossa meta de transporte em 1 milhão de toneladas por ano irá quadriplicar o volume transportado atualmente. A finalidade desta viagem, feita por uma equipe de engenheiros da Rede Ferroviária Federal e o coordenador do projeto da ferrovia, é avaliar as condições técnicas da linha férrea, visando o aproveitamento dos trechos já existentes. O roteiro partiu do Porto de São Francisco do Sul até a cidade de Marcelino Ramos, situada na divisa de Santa Catarina com o estado do Rio Grande do Sul. Observando no mapa, dá para se ter uma noção mais clara do trajeto percorrido pelos técnicos. Foram mais de 800 quilômetros, uma viagem que mostra um pouco os contrastes de Santa Catarina. A pouco mais de 100 quilômetros do litoral, a linha começa a subir a Serra do Mar, atravessa a Mata Atlântica, passa por túneis, pontes e cidades do interior do estado. Nosso objetivo seria levantar o estado da linha, do trilho, dos dormentes e da base de pedra, né, por onde passa o trem. E também
fazer uma verificação sobre as condições dos aterros e dos cortes, para ver se a linha tem condição de um tráfego seguro em qualquer época do ano. No primeiro dia de viagem, a equipe percorreu o trecho da ferrovia que vai de São Francisco do Sul até Canoinhas. A primeira estação visitada foi a de Araquari, recentemente restaurada pela Rede Ferroviária Federal. São quase 100 anos de história, de máquinas, pessoas e riquezas que por aqui passaram. De Araquari, o trem toma rumo a Joinville. O serviço de manutenção da linha é constante. Aqui, por exemplo, o pessoal da rede ferroviária está fazendo reparos na ponte que passa sobre o rio Paraty, bem próximo a Joinville. A estação de Joinville é um verdadeiro cartão postal. Não foge ao estilo germânico, que é a marca registrada da cidade. Enquanto os técnicos fazem uma avaliação da linha, vamos conhecer quais são os componentes básicos de uma ferrovia. Aqui nós estamos em cima de um dormente, né? Que é uma travessa de madeira que suporta o trilho. Tá? E o trilho é fixado no dormente através de parafusos, né? O nome é tirifon, e essa placa de apoio. Tá? E o dormente, que dá estabilidade à via, ele é apoiado neste lastro, que é de pedra britada. Tá? Depois de Joinville, a linha férrea segue em direção à Serra do Mar. Passa por cidades como Guaramirim e Jaraguá do Sul. Na estação de Corupá, as locomotivas obrigatoriamente precisam fazer uma parada para a recomposição de vagões. Na verdade, é uma preparação para começar a subida da Serra do Mar. A subida da serra é um dos trechos mais lindos da viagem. A neblina torna a paisagem ainda mais impressionante. Estamos bem no meio da Mata Atlântica. Na serra, a linha passa por vários túneis, atravessa penhascos e chega até a estação de Rio Vermelho, em São Bento do Sul. O Celso é o responsável técnico pela manutenção da via permanente de São Francisco do Sul, a Mafra. Celso, como é que está a situação desse trecho da ferrovia? Bom, hoje ela está num padrão de linha muito bom, tendo condições plenamente de receber novas cargas, aceitar um transporte diferenciado do que está sendo feito hoje. Passa trem aqui nesse trecho, normalmente? Frequentemente. Passa diariamente aqui 5 pares de trens, 5 trens que descem e 5 trens que sobem. Para manter a linha em condições de tráfego, o pessoal da rede ferroviária faz revisões constantes. Aqui, um trecho de trilhos foi destruído pela chuva e está sendo recuperado. Para evitar problemas como este, toda a extensão da ferrovia está sendo protegida com capim-limão. É um capim que dá estabilidade à plataforma e evita o desmoronamento causado pelas enxurradas. A viagem continua até chegar à estação de Rio Negrinho, onde fica a sede da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Nesta estação está instalado um pequeno museu e a Maria Fumaça é uma das principais atrações. Para chegar até Mafra, a ferrovia acompanha o Rio Iguaçu. São mais alguns quilômetros de linha atravessando pontes e túneis. Em Mafra está situado o centro administrativo da Rede Ferroviária Federal. No outro lado da cidade, já no estado do Paraná, fica Rio Negro. Esse entroncamento ferroviário é o mais movimentado da região. É onde a linha oeste cruza com o tronco sul, uma linha da rede que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul via Lages. No percurso da Ferrovia do Frango, este é um ponto de parada obrigatória das locomotivas. É onde se faz o abastecimento e a manutenção das máquinas. Quais são os problemas mais comuns que acontecem nas locomotivas? Nós temos avarias significativas em motores de tração, conjunto de força, mas esse posto de revisão está aqui localizado
de maneira estratégica para atender as revisões programadas, visto que essas locomotivas já têm mais de 20 anos de uso, então tem que ter um cuidado redobrado com a sua manutenção. Quando a locomotiva atinge um certo patamar de consumo de diesel, então nós fazemos a revisão aqui nesse posto. Então revisamos a parte elétrica, a parte mecânica, fazendo com que a locomotiva tenha o seu desempenho ao longo do trecho, fazendo com que isso não prejudique a circulação de trens. Quanto é que vale uma locomotiva como esta aqui? Uma locomotiva como essa aqui, uma nova dessa aqui, está em torno de $1.500.000, né? É o valor estimado. Essa aqui, como já está em uso, então essa locomotiva deve valer hoje aí em torno de uns $500 a $600.000. Segundo dia de viagem. Estamos a caminho de Porto União. As condições da ferrovia já não são tão boas como no trecho que liga São Francisco a Mafra. O tempo envelheceu uma boa parte dos dormentes e a fixação dos trilhos está em condições precárias, por isso a velocidade é muito lenta, em média 30 km por hora. Em locais onde a linha está em boas condições, a velocidade deste carro especial chega até 80 km horários. Este entroncamento ferroviário está situado bem na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Agora, por exemplo, eu estou no estado do Paraná, no município de União da Vitória. Atravessando este trilho, passamos para o estado de Santa Catarina, no município de Porto União. Qual a importância desse entroncamento ferroviário no percurso da Ferrovia do Frango? A importância reveste por esse pátio estar situado no ponto intermediário entre Capinzal e São Francisco do Sul. Neste local nós temos trocas de equipagem maquinista, temos abastecimento das locomotivas, recomposição de vagões. Então ele é um local estratégico para que os trens que saem de Capinzal chegam em perfeitas condições ao Porto de São Francisco. De Porto União, a viagem segue rumo a Matos Costa. É o ponto mais alto do roteiro. São 1.200 metros de altitude. Até Matos Costa, a ferrovia novamente passa por inúmeros túneis, atravessa desfiladeiros e é contornada por lavouras e pastagens. Neste trecho, a linha também está em más condições. Uma colocação, talvez, de algumas placas de apoio e a soldagem de algumas barras desse trilho, a via consiga alguns padrões técnicos mais elevados, uma vez que todo o lastro também hoje é bastante aproveitável, com uma pequena ingerência na questão de geometria do traçado, a gente pode dotar essa via de condições operacionais bastante melhores. Até Caçador, a situação da ferrovia não é muito diferente. Para suportar um movimento mais intenso de trens, pelo menos 30% dos dormentes deverão ser substituídos. De Caçador até Herval do Oeste, a linha melhora bastante. Sempre margeando o Rio do Peixe, a ferrovia passa bem no meio de cidades com grande potencial exportador, como é o caso de Videira, Herval do Oeste, Joaçaba e Capinzal. Na década de 70, houve um declínio grande em todas as atividades da rede ferroviária. E só com a implantação de uma rodovia como essa do Frango, é que a iniciativa privada vai sentir-se atraída pelos trabalhos da rede ferroviária, o que, sem dúvida, vai, além desta transporte de frios, vai trazer outros transportes da região, tanto no recebimento quanto na expedição de produtos. Último dia de viagem. O destino é Marcelino Ramos, um pequeno município gaúcho situado bem na divisa com Santa Catarina. O Rio Uruguai é quem determina a fronteira entre os dois estados. Para atravessar o rio, o trem passa por uma ponte de ferro com 700 metros de extensão. É uma ponte centenária que resiste ao tempo e faz parte da memória do transporte ferroviário de Santa Catarina.
A ferrovia trará diversos benefícios. O primeiro eu poderia citar que é o resgate desse patrimônio ferroviário que infelizmente está sendo pouco utilizado, né? Com o transporte inicialmente do frango, nós poderemos dar uma condição de exportação para a agroindústria aqui do Oeste Catarinense muito boa, porque o trem sairia direto do Oeste a São Francisco com o embarque sincronizado com a empresa de navegação, né? Esse desvio de uma parcela de cargas da rodovia trará um benefício muito bom, que você vai tirar uma parcela de caminhões do tráfego rodoviário, principalmente na 470. O projeto prevê a implantação desta ferrovia dentro de quanto tempo? Devemos fazer um teste operacional no meio do ano, em julho, agosto, né? E para o final do ano a gente já estaria então com a estrutura de uma empresa privada montada que começaria a operação comercial durante o mês de dezembro de 95. A implantação do Sistema Exportador Integrado, também chamado de Ferrovia do Frango, inclui algumas ações básicas. A primeira delas é a modernização da malha ferroviária entre o Porto de São Francisco do Sul até Marcelino Ramos. O objetivo é fazer com que os trens tenham velocidade média de 50 km por hora. Assim, os produtos de exportação seriam colocados no costado do navio em 24 horas. Outra medida a ser tomada é a ampliação da capacidade do Porto de São Francisco do Sul, de modo a ter condições de movimentar até 3 milhões de toneladas ao ano, o dobro da capacidade atual. A segunda etapa prevista para a Ferrovia da Integração será a ligação do trecho existente em direção ao Oeste Catarinense, né? Uma primeira etapa pretendemos atingir Concórdia, Ceará, Chapecó, chegando até São Miguel do Oeste, na divisa com a Argentina, né? E com relação ao Mercosul, a nossa previsão também seria em colaboração com a Argentina, de atingir a cidade de Posadas, junto ao Rio Paraná, integrando toda a nossa malha ferroviária ao Mercosul. Para a gente atingir esse objetivo, nós estamos firmando um convênio técnico com a ALAF, Associação Latino-Americana de Ferrovias, né, que irá nos ajudar na elaboração desse projeto, né?